Foi. Tá aparecendo na tela aí? Bom dia, está? Ah, então tá bom. Bom dia, gente. Vamos para mais uma aula aqui da nossa supervisão, onde hoje nós vamos aprender, né? Falar um pouquinho de um termo que nós temos utilizado com certa frequência nos nossos atendimentos, mas que nem todo profissional conhece, tá? Que é o termo cluster. Né? E o que que é cluster, Lu? Né? Psiquiatras, eles têm usado muito esse termo, e eu confesso que quando eu entendi o cluster e ele veio aí no DSM-5-TR, para mim foi muito importante. Pensa naquele paciente que você fala é border, é bipolar, é outro, qual é outro transtorno, e você não consegue chegar a um diagnóstico, e muitas vezes o psiquiatra também, aí manda para avaliação neuropsicológica também não. Então, hoje, esse termo é utilizado para transtornos de personalidade que são compartilhados com padrões semelhantes, né, de comportamento, emoção. É aquele que a gente fica, fala, meu Deus, o que é? Não sei, me ajuda. É, esse aí. Esse que nós vamos utilizar para os clusters. Eu até coloquei aqui para vocês e depois vocês podem dar uma olhadinha aí no DSM, nas páginas 733 a 737 é onde você vai encontrar este termo, cluster, tá? Que foi consolidada aí pela Associação de Psiquiatria dos Estados Unidos, né, americana, e lá nós começou a utilizar e crescer esse termo. Não tem um autor único, na verdade foi criado aí por uma comissão, né, de clínica e várias cientistas trabalhando para ajudar os pacientes. Então, o cluster, ele nos ajuda a, identificar padrões emocionais predominantes, antecipar dificuldades do vínculo terapêutico, e manejar a conduta clínica, né, e a planejar, perdão, e a fazer o manejo. Nós vamos olhar para o cluster com o olhar da TCC, tá? Que é o que permeia a nossa supervisão. E com o cluster vai nos ajudar na formulação do caso. Sabe, quando nós temos que fazer o diagrama do nosso paciente, que a gente tem muita dificuldade, ele vai nos ajudar. E não a criar um rótulo. Então, quando a gente fala de cluster, ele não vai ser um diagnóstico, tá? Mas ele vai trazer possibilidades para que a gente possa fazer um manejo adequado com o paciente e, a partir disso, ter a melhor conduta clínica que possamos ter, inclusive para as medicações, tá? Porque há uma confusão, a Rê sabe bem disso, né? Às vezes o paciente que é border, e aí ele vai e toma uma medicação para bipolar, dependendo da dosagem, né, Rê? Cria aí uma confusão, cria vários gatilhos, e com o cluster e mais a conceitualização do caso, o psiquiatra consegue fazer isso de forma adequada. Quando nós. Exatamente, Lu. A gente tem que lembrar que não é porque ele tem um transtorno de personalidade que todos vão tomar a mesma medicação, né? Então, Uhum. vai a queixa do indivíduo é que vai fazer o psiquiatra ali direcionar qual a melhor medicação para ele. Nem todo border vai tomar estabilizador de humor, mas geralmente todo bipolar toma estabilizador de humor. Mas esse paciente pode ser bipolar, ter traços de borderline e mais algum outro comportamento. E É, aí? ele pode vir com muitas comorbidades, e isso é Muitas. muito normal. É, Tanto um quanto o outro, né, Lu? O borderline sim. pode vir com déficit de atenção, crises ansiosas, Hum. assim como o bipolar também. Então a gente precisa ficar de olho nisso.
E aí você dá qual diagnóstico para esse, qual diagnóstico, como que você classifica, não diagnóstico para esse paciente? Hoje a gente usa os clusters, né? Que é o A, B e C. E a gente vai ver qual agrupamento aquele paciente melhor se encaixa para fazer um traçado aí terapêutico. Então, pensando, né, no cluster, antes da gente falar, a gente precisa saber. Diagnóstico não começa num DSM, ele começa na sua escuta clínica. A última aula que fizemos, falamos muito sobre isso, né? Qual é a sua escuta clínica, né? Como está? Perguntas, né, iniciais que a gente tem que ter lá anotadinho, seja no nosso prontuário digital, seja no prontuário de papel. Este padrão que o meu paciente tem, ele é um padrão duradouro? Sim ou não? O nosso paciente, ele é inflexível? Sim ou não? Ele está presente em vários contextos? Sim ou não? Fique tranquilo que esse material eu vou mandar para vocês, tá? Existe um sofrimento clínico ou algum prejuízo funcional? É um padrão egossintônico? Então, essas perguntas, independente de diagnóstico, nós somos capazes de fazer para os nossos, né, de ter a nossa percepção sobre os nossos pacientes. Isso está lá anotado no seu prontuário? Esse é o início. Então, uma regra é: não se fecha diagnóstico de personalidade em crise aguda, luto recente ou quadro depressivo grave. A gente precisa olhar para essa situação e ver se ela vai acontecer novamente, para depois a gente entender, isso é um diagnóstico, ou é só um momento que ele está vivendo, ok? Então, vamos começar aqui falando bem rápido sobre o cluster A, que tem o nome, o cluster A. São os transtornos de personalidades que a gente considera excêntricos, estranhos, tá? Então, vai já ir pensando nos seus pacientes. Então, quem está no cluster A, normalmente tem como características centrais a desconfiança, o isolamento, o pensamento rígido e afeto restrito. Essas são as características. Tá, Lu, mas essas características, elas podem ser de vários transtornos de personalidade, certo? Só que quando eu coloco essas principais, fica muito mais fácil eu estudar, eu pesquisar quais são. E aqui a gente tem alguns exemplos: o paranoide, o esquizoide, o esquizoatípica. Todos esses entram, né, em comportamentos mais excêntricos, mais estranhos. Lu, mas eles podem ter mais de um? Pode, pode. Então, quando a gente olha pacientes mais excêntricos, né, e a gente não consegue chegar num diagnóstico fechado, a gente pode estar falando do cluster A. Dentro do cluster, como chegar, né, a essa hipótese? Primeiro, né, a observação, né, como está o cognitivo dele? O pensamento dele está mais concreto, rígido ou paranoide? Como que é o vínculo, né, vínculo entre nós e o paciente? Tem dificuldade de desconfiar? Eu já tive paciente que mente, que não fala a verdade, né? Então, desconfia até no processo terapêutico. O afeto, ele é empobrecido, ele é estranho. Dentro ali do trabalho, o insight, né? Dentro do contexto terapêutico, ele consegue fazer insights? Ele é muito baixo, ele não consegue fazer isso? E aí tem algumas perguntas como dica, né? Você costuma confiar facilmente nas pessoas? Você prefere estar sozinho ou acompanhado? Já sentiu que as pessoas tinham más intenções sem provas claras? Então, as respostas que ele vai trazendo,
você já vai começar a traçar, né, as suas hipóteses. E aí a gente precisa de diferenciar também. Porque essas perguntas, elas podem, será que é uma psicose ativa? Será que é um aspecto autista? Será que é um transtorno delirante? Lu, você está complicando mais ainda a nossa vida. É, estou complicando porque é a nossa vida de psicólogo. Ela é bem complicada, mas esse tipo de pergunta, ela vai nos ajudar a criar um filtro que vai facilitar muito para a gente criar as hipóteses, tá? Não, a gente não chega num diagnóstico com uma, duas sessões. A gente precisa ter todo um caminho a se fechar, né? Trouxe um caso aqui fictício de cluster A. Então, o Carlos tem 32 anos, ele é analista de sistema, mas ele tem um isolamento persistente, né? Ainda mais na área de informática, só se isola. Tem ideias persecutórias leves. Ah, meu chefe não gosta de mim, então por isso que eu fico ali no meu canto, né? Não reconhece o sofrimento como um problema. Então, ele tá sofrendo, ele tá ali mal, né? Mas ele coloca a culpa em outras situações. E aí, na formulação cognitiva, a gente percebe que a crença central dele é: as pessoas são perigosas, né? E ali ele vai ter que tipo de distorção? Ele vai enquadrar na crença de amparo, desamparo ou desvalor. E aí, a estratégia compensatória desse paciente é: ele está sempre em vigilância, sempre muito atento, mais um afastamento. Então, aí a gente vai trazer sessões estruturadas, uma aliança terapêutica que vai ser lenta. Não vai dar para, na primeira sessão, nos primeiros contatos, já falar, nossa, super vinculou. Dificilmente acontece isso, porque ele já vem lá de fora com o chefe dele, com a esposa dele, com a mãe dele, né? Vai ser sempre necessário trazer testes de realidade graduais, né? Como que você se sentiu hoje? Péssimo. Em que circunstâncias? Ah, no meu chefe, que ele tá pegando no meu pé. Quais são, né, as situações que comprovam que seu paciente, seu chefe está pegando no pé? Ah, não sei. Ah, então vamos estudar um pouquinho sobre distorções. Você acha que você teve uma catastrofização, uma leitura mental, que vai entrar na psicoeducação? Ah, não teve evidências. Então, a gente entra aqui muito com o RPD. Esse tipo de paciente, o RPD funciona muito bem, porque ele precisa de provas, tá? E lógico, aí a gente vai olhando aí a quantidade de sintomas, pegando o DSM, tá acontecendo a cada 6 meses, a cada 3 meses, e a gente vai fechando ali um possível diagnóstico, falando com o psiquiatra, outros profissionais, né, que podem estar envolvidos. Então, dentro do cluster A, medicação, não há uma medicação para uma personalidade cluster A. Isso é importante. Mas há para os sintomas associados. Então, usualmente é utilizado antipsicóticos em baixas doses. E aí é importante a gente olhar qual é a dose da medicação, né? Nossa, ele tá com muito alto, estranho. Pro caso dele, não seria um antipsicótico alto, né? Mas é comum dar um ansiolítico ou um antidepressivo, né? E quando o paciente entra na ideação persecutória rígida, prejuízo social muito importante, já não consegue mais nem trabalhar, nem entrar no ônibus, e uma suspeita de desorganização dos pensamentos. Então, ele está aqui no trabalho dele, mas ele já não consegue mais se concentrar, né? Ele traz várias informações aleatórias. É importante nesse momento a gente fazer um encaminhamento ou entrar em contato para uma nova consulta com o psiquiatra o mais rápido possível, ok? Então, esse foi um pouquinho aí do cluster A, e a gente vai falar agora do cluster B. O cluster B
são aqueles pacientes mais dramáticos, mais impulsivos, né, que têm características centrais como emoções intensas, impulsividade, relacionamentos caóticos e uma identidade instável. É muito comum, né, dentro do cluster B, a gente ter borderline, antissocial, o estrônica, narcisista, não tá aqui, mas aí entra também o bipolaridade. Então, olha só a mistura de várias possibilidades aí de diagnóstico. Ou muitas vezes esse paciente tem todos, que acontece, tá? Quando é um border clássico, fica muito mais fácil para a gente poder trabalhar, né? Mas quando fica, nossa, mas será que é border? Mas ele nunca nem se cortou na vida, né? Muitas vezes ele também está associando aí com outros de possíveis diagnósticos. Então, nesse cluster B, a gente tem que observar aí com muito cuidado. A afetividade é intensa, é instável, ela é explosiva. Os relacionamentos, eles estão em idealização e desvalorização, né? Os 880 aí. O comportamento bastante impossível, seja para comida, seja para drogas, seja para agressividade. A identidade, né, da pessoa é totalmente estável. Hoje eu me amo, amanhã eu me odeio, né? E perguntas chaves que a gente costuma fazer é como, como costumam terminar seus relacionamentos? Porque às vezes o paciente vem, ah, porque meu relacionamento é muito ruim, tá? Vamos voltar lá desde o seu primeiro relacionamento. Como foi? Sempre foi, terminou de maneira drástica, sempre com brigas, né? Sempre ruim, né? O que você sente quando alguém se afasta? Dói demais? Não ligo. Você age no impulso ou se arrepende logo em seguida, né? Que a gente pode até falar, pô, isso pode ser um explosivo intermitente. Então, um diferencial aí que a gente precisa olhar é transtorno bipolar, se a pessoa tem, se esses sintomas podem ser de uso por substância, se pode ser uma questão também fisiológica, por isso que todos os nossos pacientes, logo quando a gente está fazendo ali a anamnese, a gente pergunta como está a sua saúde? Quando foi a última vez que você fez como é que fala? Você fez uma avaliação, um check-up? Checar. Isso. Como as taxas hormonais, a gente tem vários casos de pacientes que estão com uma vitamina D baixíssima, e isso pode causar sintomas de depressão. A gente tem casos de pacientes com uma tireoide muito intensa, que tem essa questão da impulsividade. Esses dias eu encontrei uma pessoa, mãe de uma paciente, que eu atendi ela bem no começo da pré-adolescência, que a mãe trazia o contexto, ela é muito irritada, eu pedi exames e tal. Ela chegou a levar no médico, mas o médico não pediu exames de tireoide. E aí, encontrei com ela, 4 anos depois, ela falou, Lu, preciso te contar uma coisa. Lembra que você sempre batia na tecla? Pede exame de tireoide, pede de vitaminas, tal. Então, só agora, por acaso, na verdade, ela fez uns exames de tireoide que foram de ultrassom. Porque nos exames fisiológicos, nos exames de sangue, não aparece nada. Mas no ultrassom apareceu um exame de Hashimoto, se eu não me engano, e justificou todos os sintomas dela. Todos os Uma sintomas. alteração, né? A É, tireoide de Hashimoto. exatamente. E foi, porque ela é preguiçosa, porque ela é irritada, e isso não era exatamente. Então, por isso que nós, profissionais, temos que ter muito esse cuidado. Como está a saúde do seu paciente? Pelo menos uma vez por ano. Eu gosto muito de encaminhá-los, sugerir, né? Para que ele passe com o endócrino. O endócrino normalmente pede um pouco mais. As outras, os outros médicos, ginecologista, clínico geral, ou eles pedem um pouco mais superficial. E eu sempre faço a psicoeducação, né? De como está a saúde. Então, é importante.
se usa algum tipo de substância, e nessa substância a gente não está falando só de drogas ilícitas, as drogas lícitas também, tá? Então, às vezes, um excesso em vitamina a gente tem hoje. Ah, toma creatina, como chama? Whey. Até isso, tomada de forma inadequada, pode ter excessos. Depressão com maior irritabilidade, né? Que a gente pode ter a depressão maior aí também como diagnóstico. Num caso fictício aqui do cluster B, a gente tem a Marina, 27 anos, estudante, ela tem um medo intenso de abandono, crises emocionais frequentes e relações estáveis, tá? Na formulação cognitiva dela, a gente vai focar aí na crença central, vou ser abandonada, a gente está falando aí de uma crença de desamparo, né? E estratégia, tem um apego excessivo, né? E muitos ataques emocionais. Então, ela gruda ali nas pessoas, naquilo que é focado, e quando vê a possibilidade do abandono de qualquer circunstância, ela tem uns ataques graves. Cluster, né? Conduta clínica no cluster B, né? É muito importante. Contrato terapêutico claro. Isso eu já faço com todos os meus pacientes, né? Vamos iniciar um trabalho, eu mando o contrato para a pessoa, eu peço anamnese para ela fazer por escrito. Alguns não fazem, a gente vai fazendo no decorrer do atendimento, mas nesse perfil de paciente a gente precisa deixar os limites muito claros. Olha, o dia da sua consulta é às 5 horas da tarde. Aí ele chega às 5h45. Nós vamos ter 15 minutos de sessão. Que, né? Então, tudo isso tem que deixar muito claro. Validação emocional, né? Sempre que possível, olha, eu entendo a tua dor, eu sei o quanto é difícil. E reforçar o. Sem reforçar, né? A disfunção disfuncional. Deixa eu só fechar aqui a porta, gente, que tá com barulho. Rapidinho. E aí a gente vai entrar com Só muito. lembrando, né, Lu, que na TCC a gente faz a anamnese PADESC, que ela já é longa, que a gente já sabe que ela é comprida, que um paciente desse vai ter mais dificuldades. Então, se ele não fizer realmente em casa, se você mandou e ele não fez, não tem problema de utilizar algumas sessões para fazer na sessão com ele. Mas é importantíssimo a anamnese. A gente não pode passar esse item. E a assinatura do contrato, né? Sobre faltas, sobre atrasos, porque ele é um tipo de paciente que tende a sugar bastante. E se as regras, senão ele vai te mandar às 5 horas da manhã, 3 horas da tarde, várias vezes por dia. Técnicas de regulação emocional, nós temos que estar aí, ó, craque nisso, ter livros, estudar sobre isso, porque é o que vai ajudar ele bastante. A DBT tem muitos conceitos muito legais sobre isso, então é importante estudar. Tolerância ao estresse e reestruturação cognitiva, tá? Então, são estratégias que você precisa ter na sua conduta clínica aí muito clara. A medicação para cluster B costuma, né, ser utilizado estabilizadores de humor, antidepressivos, antipsicóticos, numa dose baixa. E quando é gravíssimo, a gente tem que estar encaminhando de qualquer jeito, automutilação, ideação suicida e descontrole emocional grave. Esse tipo de paciente a gente costuma ter os contatos da rede de apoio, pai, mãe, irmão, vizinho. Então, já ali na anamnese, a gente já pergunta, a gente já tem, né, ao longo do processo, porque é muito comum se usar essa rede de apoio, tá? Ah, mas ele pensou em suicídio, será? Ah, a gente avisa. A gente avisa porque a gente precisa tomar o cuidado de a gente não ser responsável por ele cometer o suicídio e a gente não ter avisado ninguém, tá? E a gente tá falando de pacientes maiores de idade também. E o cluster C, né, são os pacientes mais ansiosos e evitativos.
Então, são pacientes que têm ali como características centrais medo, insegurança, evitação, rigidez ou dependência. Então, isso inclui, né, uma postura aí muito evitativa, muito dependente, muito obsessivo-compulsiva, tá? Pensei agora uma paciente que eu entendo que ela está dentro do cluster C. Então, nessas, né, para chegar à hipótese, a gente precisa, qual é a emoção predominante? Ansiedade? Comportamento mais predominante aí, evitação e perfeccionismo. Sabe aquela pessoa que, meu Deus, tem que sair tudo perfeito, né? Meu marido, ele todos os dias ele deixa a toalha. E aí a pessoa entra em crise. Vou me separar por conta, né, da toalha. Ou eu jamais vou me casar, né, pensando que um dia uma toalha vai estar na minha cama. As crenças, elas estão muito focadas no medo de errar, no medo de ser rejeitado. E a sua autonomia normalmente é baixa, precisa muito do próximo ali. Perguntas úteis que a gente pode fazer para o nosso paciente: o que acontece se você errar? Você evita situações por medo ou de críticas? Depende muito da opinião dos outros. Então, isso vai nos trazendo um caminho. A gente tem como um diagnóstico diferencial transtornos de ansiedades isolados. Então, ela pode ter só TAG. E aí não vai entrar no cluster C, né? Ela vai ter só toque. Ela vai ter só uma depressão ansiosa. A Lu, mas ela tem tudo. É um cluster C aí vindo à tona. Um caso, né? Renata, 40 anos, professora, perfeccionista extrema, medo intenso de críticas e uma rigidez cognitiva aí grande. Então, a formulação cognitiva, crescência central, errar é perigoso. E a estratégia, ter controle de tudo e evitar viver experiências, viver, né, situações. No cluster, né, C, o ambiente para ser trabalhado é um ambiente seguro, uma exposição gradual das situações, uma flexibilização cognitiva, trabalho de autonomia, né? Olha, hoje você vai conseguir ir sozinha no McDonald's, né? Ah, como que você, vamos pensar em algumas hipóteses para você lidar com os seus alunos que te deixam inseguro, né? Como ter um ambiente seguro? Você é capaz de mudar de emprego, né? Ou lidar com ele? Então, cada paciente é um caso. Ninguém é igual a ninguém. Medicação mais comum, antidepressivos e antissolíticos, né? Por um curto prazo. Encaminhar quando a evitação do paciente acaba sendo incapacitante. A gente tem muitos afastamentos no INSS por conta disso. Ansiedade generalizada severa, né? Tem crise todos os dias. E sintomas somáticos muito importantes. Então, aquela pessoa que tem muita dor. É comum a gente ver o cluster C, quem tem fibromialgia, por exemplo. Né? Então, ter fibromialgia, é ansioso, ele evita. É muito comum ver o cluster C em situações assim. Sente dor para tudo. E aí, fazendo um raciocínio clínico, né, final de todos, né? Então, cluster a emoção-chave é a desconfiança. A medicação principal são antipsicóticos leves. E o foco na TCC é criar uma aliança. No cluster B é a instabilidade, né? Medicação e estabilizadores. E o foco na TCC é dar limites. No cluster C, a emoção-chave é a ansiedade, a medicação aí, os inibidores, e o foco da TCC, exposição. Trabalhar atividades que criam uma exposição bem lenta com os pacientes. Para diagnosticar personalidade, é padrões repetidos ao longo do tempo e não em crises pontuais. Por isso, a anamnese, a história de vida da pessoa, até ela estar aqui, mais um tempo com você que vai poder se ter um diagnóstico, né? Então, o diagnóstico é uma hipótese,
não é uma sentença. Não é, pode mudar. Eu já tive pacientes que eu tive a possível hipótese e depois mudou. Principalmente quando a gente pega pacientes muito jovens. O psicólogo formula. Nós somos responsáveis de abrir lá o nosso formulário, colocar a história de vida relevante, os dados importantes, a crença central, como ele cria, como ele faz para conduzir essas crenças, né? E dar uma formulação. A gente pode dar diagnóstico? Sim, mas quem prescreve medicação única e exclusivamente é o médico. TCC trata o funcionamento. Como essa pessoa funciona dentro de um border, que vai ser diferente do outro border. E não rótulo, né? Porque é comum os próprios pacientes, é porque sou border, é que sou border. Não, vamos ver o seu funcionamento dentro do diagnóstico que você tem. E sempre trabalhando aí com ética, tempo e vínculo, que são essenciais para o nosso trabalho, tá? Então, falar dos clusters é importante, porque, primeiro, é uma terminologia nova, né, que tem se utilizado, e para a gente ficar atento quando algum psiquiatra fizer um encaminhamento para você aí e tá escrito lá cluster, fala, que nome é esse? Né? E para que nós possamos fazer as formulações aí de caso, que a gente mais bate aqui no nosso grupo é formulação de caso. Tenho formulações de casos, dos casos. Então é isso sobre a aula de hoje.